Boa tarde, pessoal. Nós estamos hoje aqui mais uma vez, né? Aliás, fazia alguns dias que não conversávamos mais, né, doutor? Falando aqui com o Dr. Peterson Souza, do Hospital Beneficente Moacir Miqueleto. O Dr. Peterson, ele veio hoje conversar com a gente sobre síndromes respiratórias. Vai passar um pouquinho, né, algumas informações, né, doutor? Sobre o que está acontecendo, né? Não só aqui em Santa Helena, mas no estado, no país, acho que até em parte do mundo, né? A gente está com um problema grave quanto a essas síndromes respiratórias. Doutor, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, né? Em termos, pouco bastante de trabalho, mas começou a sazonalidade, principalmente para essas doenças respiratórias, que tem também nos trazido bastante preocupação, né, Eduardo? Certo. Até uma coisa interessante, gente. Estávamos conversando agora, antes do doutor chegar aqui, né? Nós marcamos um horário, o doutor chegou um pouquinho atrasado. Estava comentando com o Helder. Né? O Helder disse, nem demora se o doutor nem vier, porque eu vim do hospital agora e tá uma loucura. Tem um monte de gente lá tal, e a maioria eu acho que é síndrome respiratória mesmo, né, doutor? É mais ou menos por aí? Grande parte. Grande parte, né? É bom a gente também evidenciar, porque isso é uma história até um pouco recente, né? Eu estava até te comunicando isso aqui na pandemia, na chegada, na pandemia. Então, o grande problema dos centros de saúde, no sentido dos pronto-socorro, dos pronto-atendimento, as UPAs, né, é justamente assim, você tem um pico de sazonalidade dos agravos das doenças respiratórias, mas ao mesmo tempo as outras doenças não deixam de acontecer. Continua, né? continua tendo acidentes. Os acidentes estão acontecendo, tem a situação do paciente que tem a questão da diabetes, do infartado. Então o pronto-socorro ele dá não só com a situação respiratória, mas com aqueles outros agravos de saúde. Que normalmente vão ter, né? Esse da situação respiratória é um a mais. Acontece quando dá aquelas epidemias de dengue também, né, doutor? Mas o ponto principal é isso. Eu acho que o nosso secretário de Estado de Saúde, Beto Preto, já fez, né, uma abordagem essa semana, colocando o estado do Paraná em alerta pela questão da síndrome respiratória aguda, que está já com mais de 12 mil casos de atendimentos relacionados a doenças respiratórias, né? E o grande aumento que está tendo na questão de porcentagem de óbitos comparado a 2024. Então, essa comparação já nos dá uma preocupação, porque as pessoas também pararam de ter algumas linhas de cuidados, né? Ignoraram aí a questão da vacinação, que está bem baixa, né? A questão das vacinas, e enfatizar essa necessidade, porque foi dessa forma que a pandemia pôde ser combatida de uma forma mais importante, né? E os agravos diminuindo, porque a vacina, muitas vezes a gente tem o conceito de que eu vou tomar a vacina e fico pior, parece que ela me dá a gripe, né? Mas a vacina, ela é um vírus inativado. O que acontece quando nós somos vacinados, a gente tem um pico de estimulação do nosso sistema de defesa, que são as imunoglobulinas. E o que acontece? Você manda um sinal para todo mundo ficar em alerta. Olha, o vírus está ali, né? Então, a vacina faz exatamente isso. Um pico de imunidade. E se você tem contato com qualquer tipo de vírus, ou já está inoculado, ou seja, você já teve contato, mas não está tendo sintomas, é aí que começa a manifestar. Mas a vacina traz principalmente a diminuição dos casos graves, que é o que hoje preocupa, que o governo do estado tem feito, né, uma política de aumento de leitos, principalmente aqui na nossa região, né, principalmente nos leitos pediátricos, porque além da gripe e influenza, nós temos o vírus sincicial respiratório. Então nós temos o acometimento na parte adulta, que está acometendo bastante com pneumonias, e também temos na parte das crianças, que está já tendo casos de internamentos, né? Nas últimas 2 semanas, 3 semanas, estamos tendo em média de 3 a 4 crianças menores de 2 anos internadas no Hospital Miqueleto pela bronquiolite. Aí tem uma situação, hoje já existe uma vacina que veio da Europa, que ajuda muito, né, na questão da bronquiolite, mas é uma situação também de sazonalidade, porque os bebês abaixo de 2 anos têm uma imunidade ainda em construção, e o vírus sincicial ele realmente é muito ágil e reflete muito fácil a sua transmissibilidade. Certo. Gente, uma coisa importante que o doutor acabou de falar aqui pra gente, quanto à vacinação, né? Tudo que ele falou é importante, mas eu achei interessante essa questão da vacinação. Existe uma resistência, né, de algumas pessoas ainda quanto à questão da vacina da Covid.
né? E parece que as pessoas andaram misturando as estações. Gente, a vacina da gripe já existe há muito tempo, né? Não é uma novidade, então não tem que ter medo de vacinar. E essa coisa de que, eu me vacinei, daí eu peguei gripe. Gente, às vezes, a gente ouve isso mesmo, né, doutor? De repente aí uma sensação ruim, tá? A hora que você fez a vacina, no outro dia, enfim. Mas essa coisa de daí eu peguei gripe, eu fui contaminado por causa da vacina, provavelmente você ou a pessoa que te falou isso, ela já estava gripada, só que ainda não tinha, né, não estava ativo ainda, você não estava tendo sintoma. Daí você foi lá, vacinou, 2 dias depois estava tossindo. Não foi a vacina. Você já estava gripado, não é mesmo, doutor? Mais ou menos por aí, né? Funciona nessa parte do pico aí, imunológico que a vacina faz, né? Como a gente falou. Então, gente, o negócio é fazer a vacina, a coisa é séria, é grave, tá? Daqui a pouco vai faltar leito, né? Porque o pessoal não está vacinando. E mesmo vacinado, como o doutor disse também, pode pegar gripe, mas daí é aquela gripinha, não é aquela coisa forte que vai te levar lá para um hospital e que de repente pode até resultar num óbito. Eu acho muito importante a gente também colocar, Eduardo, sobre uma situação que a gente já estávamos acostumados com esse hábito, mas depois da pandemia, acho que a gente também viu que isso não era algo, demos uma relaxada, né? Porque eu acho que quem vivenciou aquele momento com tantas restrições, com situações que a gente ficou meio sem respostas ao que estava acontecendo, a gente vendo o mundo todo naquela situação de pacientes não tendo locais para atendimento. E uma grande medida que foi feita foi a prevenção, né? Então eu acho que isso é importante a gente reforçar, a lavagem de mãos, o uso do álcool gel, né? O uso de máscara. Então eu enfatizo aqui para todos que estão nos escutando. Se começou com sintomas respiratórios, primeiro comece a usar máscara. Isso você inibe de compartilhar gotículas naquele ambiente onde você está. Você não contamina os outros. E muitas vezes a pessoa ainda está gripada, né? Vai na festa da família gripada, ou seja, perdeu aquele hábito de prevenir, né, uma situação de passar a doença para os demais. Então, o que está acontecendo hoje? Por que o influenza ele é um vírus que sofre mutação anualmente, então ele não é o mesmo vírus, ele vai mudando, HN1, HD3N2, cada vez nós temos um pico de sazonalidade. Então hoje, se nós reafirmarmos as medidas, né, de prevenção, com a lavagem nas mãos, com o uso de máscara, evitar locais aglomerados, as situações escolares principalmente, papai e mamãe, seu filho está com sintomas gripais, não leve para a escola, não leve para a creche, procure uma unidade de saúde, procure seu médico, para que a gente avalie. Muitas vezes a gente vai ter que afastar o seu filho para que ele não passe para as demais crianças que estão na escola. Enfatizo também sempre todas as consultas a questão da vacinação, como foi reforçado aqui pelo Eduardo. Gente, essa questão das crianças é bastante importante. Aquela coisa de não faltar, tal, né? Mas o motivo é diferente, né? Se a criança está com sintoma, o negócio é deixar em casa mesmo, né, doutor? Esperar um pouquinho, ou levar a consultar, ou enfim, né? Para que você não espalhe muito. E normalmente, né, de repente a sala toda pegou gripe, não vai acontecer nada de mais sério com ninguém. Mas o problema é o hospital, gente, não tem leito para todo mundo se começar muita gente ficar ruim, que é o que acontecia na Covid também, né, doutor? Exato. Então temos que ter, sim, esse cuidado e não pode ter vergonha de usar máscara. Usamos máscara há tanto tempo, tá com sintoma lá, tá com o nariz lá, tá fungando, tal, coloca a máscara, né? Você mesmo vai se sentir mais tranquilo em conversar com as pessoas. Isso, é muito importante nós colocarmos também, assim, eu estou completando um ano aqui em Santa Helena, né, trabalhando, e a gente vê o quanto a saúde se dedica a estar melhorando esses atendimentos, né? Então, assim, tanto hoje, o que a gente pode colocar para os munícipes nossos de Santa Helena é que, apesar da procura alta, apesar de tudo isso, a gente mantém a assistência. A Secretaria de Saúde tem tido o maior cuidado aí com o nosso secretário de Saúde, Daniel, conversando com a gente diuturnamente para acompanhar os casos, saber um pouco sobre a questão dos leitos. Então, hoje, com a abertura do Hospital Santa Casa e com o Hospital Miqueleto em funcionamento, né, a gente consegue dar um melhor acolhimento aos pacientes. Mas, óbvio, que a gente gostaria que todo mundo fizesse sua parte, fizesse a prevenção e, além disso, participar da vacina. E lá usar um desses leitos, né? Até encontramos algumas pessoas aqui que disseram, nossa, o que está acontecendo? O hospital está muito cheio ontem, né? Aumentou os números de atendimentos. Então isso a gente tem sentido mesmo nas últimas 2 semanas. E acho que muitos que estão procurando o Miqueleto
tem sentido uma procura muito alta, um volume muito alto, um atendimento que às vezes está demorando um pouco mais para ser chamado, né? Mas assim, realmente as equipes estão não só atendendo os casos respiratórios, temos os outros casos que estão acontecendo, né? Nós temos as questões também da gestante, continua normal, né, Eduardo? Continua normal. Gente, é só para quem passa por lá e vê, certo? O atendimento que esses médicos fazem. Okay? Não é para puxar o saco do doutor, certo? Não é para puxar o saco do hospital, não é a questão. Mas a gente vê que eles se empenham, certo? É 1h30, é 2 horas, é meio-dia, e meio, não importa, eles estão lá, como disse, o doutor até atrasou um pouquinho, né? Porque tinha muita gente no hospital. E não foi ele que me falou, foi o Helder que estava lá, chegou aqui e falou, olha, realmente tem bastante gente, né? Mas não é porque não está sendo atendido, é porque tem bastante demanda. Eles fazem o que eles podem, o que é possível, e eu acredito que até um pouco mais do que seria o natural, né? A gente acompanha e vê que é assim que acontece. Então, gente, vamos fazer a nossa parte, né? Que é essa questão da máscara, que é lavar a mão, que é tomar esse cuidado que é importante. E claro, procurar o hospital quando precisa procurar o hospital, né, doutor? Lembrando que o Hospital Miqueleto é urgência e emergência. Então, claro, se você tem uma febre, né, doutor, é um acidente, claro que vai ser lá. Mas acho que os casos leves, principalmente, né, podem procurar as unidades de saúde. Né? Hoje tem as unidades que estão em funcionamento aqui em Santa Helena, os médicos também estão fazendo os mesmos diagnósticos, já começando o tratamento lá, né? Inclusive a medicação. Para dar continuidade, né? Exato, inclusive a medicação você vai retirar na unidade de saúde, porque não tem nem nas farmácias para poder ser vendido, que é a medicação contra a influenza. Então, acho que é muito importante enfatizar isso, deixar para procurar o hospital numa situação mais necessária, numa situação mais urgencial, né? E as unidades de saúde aí também estão à disposição para os atendimentos. Até porque vai facilitar o próprio atendimento de vocês, né? Se você tem algo mais leve, você vai ser atendido mais rapidamente na unidade de saúde, né, doutor? Eu enfatizo assim, para algumas mães que estão vendo a situação do bebê, porque a bronquiolite, Eduardo, ela é um pouco diferente do influenza, né? Hoje o que nós temos visto mais sintomas de influenza. A pessoa começa com um cansaço, um febrão, um calorão, um mal-estar, daqui a pouco está com congestão. Alguns estão fazendo pneumonia viral, um pouco com menos sintomas de gripe, na verdade, com mais tosse. Mas no caso da bronquiolite, a mãe vai notar que o bebê começa ali nas primeiras horas e de um dia para o outro ela fala, nossa, ele está cansado, ele está gemente, ele tá desconfortável, né? Então, assim, não vai ficar aguardando um atendimento. Procure a unidade de saúde. Se a unidade de saúde naquele momento não pode acolher, com certeza eles vão encaminhar para o pronto atendimento para que a gente possa acolhê-los. Ok. Doutor, muito obrigado por mais uma vez estar aqui informando a população. Eu que agradeço. Certo? E portas abertas sempre para vocês aí. Tá okay? Obrigado, Eduardo. Obrigado. É sempre bom contar com vocês aí que fazem esse papel muito importante para a sociedade, levando a informação para quem precisa. Ok.